Salve, povo de Deus, tudo bem? Eu sou Raimundo Luan, sou salesiano de Dom Bosco e atualmente eu resido no Instituto Teológico Pio XI, na Lapa, em São Paulo. Me pediram para falar um pouco sobre o meu testemunho vocacional. Bem, eu sou cearense, sou de Juazeiro do Norte, no estado do Ceará, terra do Padre Cícero, terra de muita religiosidade. E desde criança, desde muito pequeno, eu tive contato com os salesianos, porque a paróquia da qual eu fazia parte, a paróquia onde eu cresci na fé, é uma paróquia salesiana, a paróquia Sagrado Coração de Jesus, em Juazeiro. Além disso, na nossa paróquia até hoje tem um bom grupo de salesianos cooperadores. E eu cresci, eu tive os meus primeiros passos na fé dentro do centro de cooperadores lá, que é o Centro Comunitário Padre Cícero, que é um centro regido pelos salesianos cooperadores. Na minha época, era a época da direção de tia Nena, tia Suzete, pessoas muito queridas na minha cidade, na cidade de Juazeiro. Durante toda a minha vida eu fui envolvido na igreja. Não era aquela coisa obrigada, foi algo natural, foi acontecendo aos poucos. Minha família sempre foi uma família religiosa, mas não era aquela família também piegas, de ter muito moralismo, muita coisa dura, né? Era uma religiosidade muito natural, e isso foi ótimo, porque isso formou as bases da minha forma de viver a fé. Fui coroinha, muito pequenininho ainda, eu acho que ainda não tinha completado 8 anos. Antes mesmo de receber a primeira comunhão, eu já era coroinha, então eu fazia a catequese ao mesmo tempo que participava do grupo dos coroinhas, lá chamava Pequeno Clero, o grupo dos coroinhas. Grupo esse muito fecundo em vocações, tem muitos padres, diáconos, pessoas do clero, pessoas religiosos em geral, que vieram desse grupo do Pequeno Clero, e até hoje pais e mães muito religiosos também saíram desse grupo. São pessoas, todas elas, muito engajadas no trabalho pastoral, no trabalho da igreja, são realmente bons cristãos e honestos cidadãos. Então era um grupo muito fecundo, se a gente for olhar com os olhos dos salesianos, era um grupo que formava bem as pessoas, e esse era o Pequeno Clero. E também teve a catequese, né? A minha catequese foi junto com os cooperadores salesianos. E logo após fazer a primeira comunhão, com 8 anos mais ou menos, eu já comecei a ser catequista. E claro, não era a catequese propriamente dita, era uma pré-catequese, era uma turminha de crianças bem pequenas, mas que eu, juntamente com mais 2 colegas, nós conduzíamos, contávamos histórias de Deus e assim por diante. Histórias da Bíblia, historinhas para crianças. E assim fazíamos os primeiros passos dentro de uma pastoral na igreja. Depois fui crescendo, tendo meus sonhos, e pensei durante muito tempo em várias profissões, estudando por aí, e uma das profissões que eu mais quis exercer, era a profissão de médico. Até hoje eu sou muito admirado, muito fascinado pela área da medicina, pela área da biologia, pela área das ciências naturais. Só que isso foi até o 2º ano do ensino médio. Porque no 2º ano do ensino médio eu entrei em contato com a comunidade católica Shalom, uma comunidade que é muito importante para a minha vida, porque ela me deu coragem para dar um passo adiante na inquietação que às vezes eu sentia. Senti quando criança, quando era coroinha, e abafei essa inquietação. E depois só voltou quando eu estava lá no meio da juventude da comunidade Shalom, que me veio essa coragem que era de me consagrar a Deus de alguma forma. E então eu comecei a pensar em ser diácono permanente, porque ser diácono permanente eu poderia ser médico, poderia casar, ter minha família e ser diácono, exercer uma vocação específica dentro da igreja. Quando eu falei isso para os meus colegas, aí eu conto isso como se fosse um marco do momento em que eu resolvi criar mais coragem e procurar um padre para falar um pouco sobre vocação.
Quando eu falei para os meus amigos mais próximos, todos jovens da minha idade, como eu, ou seja, eu estava no segundo ano do ensino médio, eu tinha mais ou menos uns 15 anos, eu falei que queria ser diácono. E expliquei o que era ser diácono. E assim, num momento muito bonito, natural, mas muito bonito, todos em coro, juntos, falaram ao mesmo tempo: por que você não vai logo ser padre? E aquilo dali veio para mim como um grande baque, assim, uma grande força. E eu me perguntei, por que não? E aquilo silenciou. Na mesma semana eu fui falar, eu fui me confessar, me confessei primeiro com o padre João Carlos Perini. O padre João Carlos me disse que eu tinha que conversar com o animador vocacional, que era o padre Antônio Gomes. Antes de conversar com o padre Antônio Gomes, todos esses padres que eu estou falando são salesianos, da La Paróquia. Antes de conversar com o padre Antônio Gomes, eu fui falar com o padre César Teixeira, que era o pároco na época. Conversei com ele e o padre César me explicou toda a questão da formação salesiana. Me disse que seriam mais ou menos 12 anos de formação. Eu me assustei na hora. 12 anos é o mesmo tempo de eu fazer medicina e a especialização. Nossa, é muito tempo. Mas aquilo ficou guardado no coração. E ao mesmo tempo eu entrava em contato com o Shalom, né? Que eu tinha já amigos lá no Shalom, tinha meu orientador espiritual também no Shalom. E fiquei nessa. Quando eu fui conversar com o padre Antônio Gomes, ele ficou sendo meu acompanhante espiritual, porque o próprio padre César também me encaminhou ao padre Antônio, que era o animador vocacional do Juazeiro. Então eu fiquei fazendo acompanhamento com o padre Antônio Gomes e fazendo acompanhamento com o meu orientador, que era o Ronaldo, lá na comunidade Shalom, em Juazeiro. Nesse acompanhamento mútuo, eu percebi que quem me puxava com mais força, quem me dava mais alegria, não que o outro não era bom, mas aquele com o qual me identificava mais, era com o carisma salesiano. Que foi o carisma que, na verdade, fez os alicerces da minha vida. Então eu conversei com o pessoal do Shalom, aos poucos fui me afastando para me dedicar mais ao trabalho e ao projeto salesiano, me envolver mais no oratório, me envolver mais no trabalho no horto. Depois que eu me tornei realmente do grupo dos vocacionados salesianos, eu comecei a trabalhar com os coroinhas no horto, tentar fazer um grupo de coroinhas lá no horto. Então, o horto que eu estou falando é o horto do Padre Cícero, aquele monte onde está a estátua do Padre Cícero lá em Juazeiro. Então, eu trabalhava lá também, fazia um trabalho pastoral aos fins de semana, quando eu era vocacionado. Então, eu acabei começando a ganhar gosto pelo trabalho dos salesianos, coisa que eu já tinha, na verdade, dentro de mim desde criança, mas que depois desse passo a mais de buscar um acompanhamento vocacional, começou a se tornar mais evidente, começou a fazer mais sentido. E todo o trabalho pastoral que eu fazia não atrapalhava meus estudos. Eu continuava estudando, continuava pensando em prestar vestibular, fazer tudo certinho, porque quem sabe se no meio do acompanhamento vocacional eu não percebesse que realmente a minha vocação era ser médico, né? Tanto que eu fiz Enem, tirei uma nota muito boa, mas isso serviu de forma especial para mostrar para a minha família, uma parte da minha família, que eu não estava fugindo do vestibular, não estava com medo de não passar no vestibular. Eu estava indo em busca da minha vocação, indo em busca dos salesianos, porque eu me sentia chamado a isso. Não era para fugir de outra coisa. Eu estou falando isso porque teve parte da minha família que pensou assim. A maioria me apoiou, a grande maioria dos meus familiares me apoiaram. Mas sempre tem aqueles que acreditam que você, por amor a você, na verdade, tentam fazer você se dissuadir dessa mudança radical que você está buscando na sua vida. O fato foi que eu continuei o meu acompanhamento vocacional com o padre Antônio. Fui fazer o estágio vocacional em Fortaleza. Lá fiz o pedido para ser aspirante externo, fui aceito e fui designado para ser aspirante interno, ou seja, morar na primeira casa salesiana no ano de 2011, não, 2010, na verdade, é isso mesmo? Isso, 2010, eu fui para o aspirantado em Natal, Rio Grande do Norte. Em 2011, eu fui para Jaboatão, onde eu fiz o pré-noviciado. Em 2012, foi em Curitiba,
que foi o noviciado salesiano, cujo mestre de novícios foi o padre Gilberto Piero Bon. E o noviciado é um tempo muito importante porque é o tempo em que você faz o pedido realmente para ser salesiano de votos. Você se prepara durante todo um ano para ser salesiano, para professar os conselhos evangélicos e a vida de missão, vida e missão como salesiano de Dom Bosco. E foi o que aconteceu no dia 31 de janeiro de 2013. Eu me tornei salesiano oficialmente, fazendo os meus votos, minha primeira profissão em Curitiba. Passei o meu pós-noviciado, que é o tempo onde nós fazemos a faculdade de filosofia, em Recife. Fiz filosofia na Unicap, na Universidade Católica de Pernambuco. Depois eu fui para o primeiro ano de assistência em Carpina, onde eu fui assistente dos aspirantes, né? Eu ajudei na formação dos aspirantes daquela época. Logo depois eu fui para Areia Branca, onde eu trabalhei no centro juvenil, na paróquia. O padre César, que teve aquela conversa comigo lá nos inícios, no pensamento, logo quando eu estava ainda no início do pensamento sobre vocação, foi quem me acolheu também em Areia Branca, junto com o irmão Tony e o padre Venturelli, era meu diretor lá em Areia Branca. Depois de Areia Branca, eu vim para cá, para a teologia, aqui na Lapa, aqui em São Paulo, e fiz minha profissão perpétua no dia 25 de janeiro desse ano, 2020. E hoje, eu estou gravando esse vídeo agora no dia 24 de agosto, eu entreguei o meu pedido ao diaconato, né? Espero ser aceito e assim poder continuar a minha caminhada vocacional. Mas para finalizar essa grande história que eu não consegui resumir em pouco tempo, mas que ainda é o início de uma vida toda de entrega a Deus, entrega a Deus na congregação salesiana, eu vou dizer a vocês uma coisa: ser salesiano é muito bom. Não existe vocação boa e vocação ruim. Não existe a vocação melhor e mais santa e vocação pior ou menos santa. Existe vocação. Você é chamado a isso. Você é chamado ou a ser um bom pai de família, uma boa mãe de família, ou você é chamado a ser um consagrado, uma consagrada, ou você é chamado a ser um jovem no mundo, ser um catequista, e assim por diante. Tem muitas vocações. E todas elas levam igualmente à santidade. Só que Deus tem uma vocação para você. E você tem que pedir a Deus o discernimento para que a sua vida, além de ser uma vida que lhe leve à santidade, seja uma vida também que lhe realize enquanto pessoa e que lhe faça feliz. É isso que eu quero. E é isso que eu estou sendo, graças a Deus, muito feliz como salesiano. Eu espero que o meu testemunho vocacional, embora tenha sido em um vídeo bastante longo, tenha ajudado você a pensar na sua vocação e mostrado que não é um caminho curto, não é um caminho fácil, mas é um caminho muito prazeroso. Que Deus lhe abençoe e que você seja muito feliz na vocação que você vai descobrir no decorrer da vida, porque a gente vai confirmando a vocação a cada dia. Um grande abraço.